Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática, tá bom? Nosso tema de hoje é equações do segundo grau. Só que antes de iniciar, não esquece de deixar o seu like e se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal para poder acompanhar as próximas aulas, tá ok? Então vamos lá pessoal, equações do segundo grau. Aqui eu coloquei a forma algébrica de uma equação do segundo grau, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A equação do segundo grau, pessoal, nada mais é do que um polinômio de grau 2. Então, a gente olha aqui o índice, ó, grau 2. Então, é um polinômio de grau 2. E daí, para que a gente resolva esse polinômio, o primeiro detalhe que a gente tem que saber é relacionado a esses valores aqui, ó, A, B e C. O que é que significa esse A, B e C? O A, B e C são os coeficientes da nossa equação, tá bom? Então, são os coeficientes. E esse x aqui, pessoal, é o termo desconhecido, é o termo que a gente não conhece e a gente chama de incógnita, tá bom? Então, em uma equação do segundo grau, a gente pode encontrar até dois valores para x. Depende da nossa equação, tranquilo? Então, vamos lá. Dando continuidade, para que a gente possa resolver uma equação do segundo grau, pessoal, a gente tem que entender o tipo da nossa equação. Nesse caso aqui, ó, com essa configuração, a gente tem uma equação do segundo grau na forma completa. Tá? Então, sempre que a gente olhar para a nossa equação do segundo grau e lá tiver os valores de A, B e C, a nossa equação ela é completa. O detalhe é, eu vou resolver a minha equação através do cálculo de delta, que a gente chama de discriminante. Então, o delta aqui, pessoal, esse delta é o nosso discriminante. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Tranquilo? Depois que a gente achar o delta, ó, a gente vai para a equação de Bhaskara. E ela fala para a gente o seguinte, ó, x vai ser igual a menos o valor do b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor do a. Então, essa daqui é a nossa equação de Bhaskara. Só que vocês podem perguntar, professor, mas por que aqui é mais ou menos? Porque aparecem dois sinais. Pelo seguinte, ó, o sinal de cima, o positivo, a gente vai usar quando a gente for calcular o que a gente chama de x1 ou x', tanto faz, tá bom? Que é a nossa primeira raiz, o nosso primeiro valor que a gente vai calcular. O segundo valor a gente chama de x2, certo? Então a gente vai calcular x1 e x2. Quando for calcular o x1, a gente utiliza o valor positivo. Quando a gente for calcular o x2, a gente vai usar aqui, ó, negativo. Tá? A equação é a mesma, só muda o sinal. E daí, pessoal, tem esses detalhes aqui que a gente também precisa saber. O primeiro deles é, quando a gente calcular aqui o nosso discriminante, se o resultado for maior do que zero, tá ok? Então, se o resultado for maior do que zero, ou seja, for positivo, a gente vai encontrar duas raízes. Então, a gente vai encontrar aqui o x1 e x2, tá? E essas duas raízes, elas são diferentes, elas vão possuir valores diferentes. Se o delta for igual a zero, quando a gente calcular aqui, ó, ele for igual a zero, quer dizer que a gente vai encontrar duas raízes iguais, ou seja, x1 e x2 vão ter o mesmo valor. E o terceiro caso é quando o delta for menor do que zero, ou seja, o delta aqui, ó, quando a gente calcular, ele é negativo. Então, se ele for negativo, pessoal, não existirá raízes. Então, não existem raízes, tá bom? Olhou lá, calculou o delta, não precisa nem calcular Bhaskara. Calculou o delta, deu negativo, já para e fala, não existem raízes reais, tá ok? Aqui eu coloquei um exemplo para a gente poder entender melhor como utilizar a equação de delta
e a equação de Bhaskara e achar os dois resultados. Então, acompanhe aí na tela o nosso enunciado da questão. João é aluno do 9º ano e está estudando equações do 2º grau. Ele sabe que uma equação do 2º grau completa é do tipo ax² mais bx mais c igual a 0. João resolveu a equação 1x² menos 8x mais 12 igual a 0 e encontrou. Aí aqui estão as nossas alternativas. Então, pessoal, a análise que o João fez foi o seguinte: a equação que ele vai resolver, ela tem essa configuração de uma equação completa, tá? Então, essa configuração. Além disso, o que foi que ele observou mais? Ele observou que, resolvendo aqui, ele vai encontrar as raízes que ele quer, que são duas raízes, tá bom? Então, vamos lá. A análise, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou pegar a nossa configuração algébrica, vou colocar aqui do lado, ó. Ax² mais bx mais c igual a 0. E daí a gente vai comparar. Então, analisa. O termo referente ao a é o que está multiplicando o x². Então, o a aqui, ó, é 1. A gente já pode colocar aqui, a igual a 1. Depois a gente vai ver o b. Ó. O b é esse termo aqui que multiplica o x. Então, o b aqui nesse caso, ó, é menos 8. Então, já coloca aqui, ó, b igual a menos 8. Tá? Tem que ter cuidado com isso aqui, pessoal. Não pode esquecer o sinal negativo. O c é o termo independente, tá bom? É o termo que está isolado lá. Então, nesse caso aqui é o 12. Nosso C é 12. Tá? Então, a gente já tem aí ó, o valor de A, B e C. Primeiro detalhe é achar aqui ó, o nosso discriminante, utilizando a equação do delta. Certo? Então, a gente vai dizer que delta é igual a B² menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Basta substituir agora o B, o A e o C. Então, a gente vai ficar com delta igual. O B foi menos 8. Ó. Então, ó, menos 8, entre parênteses, e eleva ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 12. Então, está aqui, ó, também, tá bom? E daí, ó, a gente vai ficar com delta igual a menos 8 elevado ao quadrado. Pessoal, menos 8 vezes menos 8. É isso aqui que a gente vai fazer. Daí, ó, jogo de sinais, ó, menos com menos, dá mais. 8 vezes 8, 64. Tá? Então, menos 8 ao quadrado dá 64 positivo. Menos, aí multiplica, ó. 4 vezes A, 4 vezes 1, dá 4. 4 vezes 12, 48. Para finalizar aqui, pessoal, o delta vai ser igual a 64 menos 48, que dá 16. A gente já calculou o delta. Agora a gente vai para outra equação, que é a equação de Bhaskara, para poder achar o x1 e o x2, certo? Então, analisem que o delta ele é 16, ou seja, delta ele é maior do que zero, tá bom? Então, a gente vai encontrar duas raízes aqui nesse caso. Então, vamos lá, o primeiro, ó. X igual a menos o valor do B, tá? Eu vou chamar de x1, mais a raiz de delta sobre 2 vezes o valor do A. Esse daqui, pessoal, eu só utilizei o positivo, o sinal positivo, porque a gente vai calcular o x1. Então, a gente vai ficar aqui com menos o valor do B. Ó. Esse menos é da equação de Bhaskara. Repete ele. O valor do B, ó. O valor do B era menos 8. Ó. Olha aqui, ó, entre parênteses, coloca menos 8. Mais o delta. A raiz quadrada do delta. Ó. Raiz quadrada do delta
a gente vai ficar com raiz quadrada de 16, já que o delta que a gente calculou foi 16. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor do A. O valor do A é 1. Então, ó, 2 vezes 1. Aqui, pessoal, o x1 a gente vai ficar com menos dá mais 8. Somado com raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. E embaixo aqui, ó, 2 vezes 1, que dá 2. Ou seja, o nosso x1 vai ser 8 mais 4, que dá 12, dividido por 2, que dá 6. Esse é o x1. E daí a gente vai calcular agora o x2. Para o cálculo do x2, pessoal, só esse sinal aqui que vai mudar. Ó. Na equação de Bhaskara, só esse sinal aqui que muda. Ao invés de positivo, a gente vai colocar o negativo. Então, vai ficar ó, menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Daí, a gente vai ficar com x ao quadrado igual a menos b menos o valor do b, que é menos 8, menos a raiz quadrada de delta, que foi 16, tudo isso dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1. Então, aqui, ó, 1. x2 igual a menos com menos dá mais 8, menos raiz quadrada de 16, que é 4. E aqui, ó, 2 vezes 1, que dá 2. Para fechar aqui o x2, pessoal, ó, 8 menos 4 dá 4 sobre 2. Isso quer dizer que o nosso x2 corresponde a 4 dividido por 2, dá 2. Agora vamos para as nossas alternativas. Nas alternativas, analise que o x aqui ó, é 6, x1 é 6, x2 é 2. Então aqui, pessoal, ó, se a gente for olhar, o que tem aqui exatamente é a letra A, certo? Positivo, positivo, ó. Positivo e positivo. A ordem não importa, que estiver aparecendo. O que importa é os valores estarem iguais. Então a letra A é a nossa resposta. 2 positivo e 6 positivo, tá bom? Então, essa foi a nossa questão aí, para a gente poder entender um pouquinho melhor como aplicar a equação de delta e a equação de Bhaskara, tá ok? Se você gostou da nossa aula, já deixa o seu like, e se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve para poder acompanhar as próximas aulas. Tchau, tchau, fiquem com Deus!